Bom dia, meus amores. Vocês estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Um beijo e um abraço bem gostoso, tá bom? Já morrendo de saudade de vocês. A gente vai dar início à nossa correção de matemática 2, da página 145, ok? Do módulo 2. Então, vamos lá. A primeira questão é a questão de número 3. Diz o seguinte: marque um X na afirmação correta e em seguida justifique sua resposta. Então, vocês iam analisar qual das afirmativas estavam corretas, iam marcar um X e em seguida vocês iriam justificar por que essa alternativa está correta, tá bom? Então, vamos ler aqui a alternativa de item A. Todo triângulo isósceles é equilátero. Então, vamos lembrar o que é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles, ele possui pelo menos dois lados iguais e um diferente. E o que é um triângulo equilátero? Ele possui todos os lados iguais. Então, se um triângulo isósceles que possui pelo menos dois lados iguais e um diferente, ele não pode ser equilátero, porque o equilátero possui todos os lados iguais. Então, o item A não estaria correto. Item B, todo triângulo equilátero é isósceles. Então, vamos lá. Lembrando de novo que é o triângulo equilátero. No triângulo equilátero, ele vai possuir todos os lados iguais. No triângulo isósceles, ele necessita de possuir pelo menos dois lados iguais e um diferente. Então, ele pode sim ser isósceles, ok? No item C, todo triângulo escaleno é equilátero. Se um triângulo é escaleno, ele possui os três lados diferentes. Ou seja, ele não pode ser equilátero, porque equilátero possui todos os três lados iguais. Ok? Então, a única opção correta era o item B. Aí, você vai colocar a sua justificativa, caso você não tenha colocado. Porque todo triângulo equilátero tem os três lados com a mesma medida. Ou seja, todo triângulo equilátero possui os três lados iguais. Ok? Logo, tem dois lados com a mesma medida, que é o que pede um triângulo isósceles, ou seja, é também isósceles. Ou seja, se ele possui pelo menos dois lados com a mesma medida, ele é isósceles, ok? Então, vamos para a questão 4. Em uma folha de papel com formato retangular, Patrícia desenhou alguns triângulos como mostra a imagem. Nós temos os triângulos 1 ao triângulo 6, tá bom? Aí, com o auxílio de um transferidor, não tinha nem a necessidade de usar o transferidor. Só observando aqui, você já conseguiria estar classificando, tá? Verifique quais ângulos desenhados por Patrícia são classificados como item A, retângulo, item B, obtusângulo, item C, acutângulo. Vamos só lembrar as características de quando um triângulo é considerado retângulo. Ele tem que possuir pelo menos um ângulo reto. Se ele tiver um ângulo reto, ele automaticamente já é um triângulo retângulo. Obtusângulo, ele tem que possuir um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus e menor que 180 graus. Acutângulo, ele tem que possuir os três ângulos internos agudos, ou seja, com medidas menores que 90 graus e maior que 0 grau. Então, vamos analisar aqui quais deles se encaixaria como um triângulo retângulo, né? Ó. Aí, a gente vai começar fazendo os ângulos. Aqui eu tenho um ângulo agudo. Opa! Ó, aqui eu já posso fazer o quadradinho com a bolinha no meio. Então, quer dizer que é um ângulo reto. E aqui eu tenho um ângulo agudo. Então, se eu tenho pelo menos um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Então, o 1, já coloco aqui. Será que o 2? No 2 eu tenho um ângulo agudo, eu tenho outro ângulo agudo e o outro ângulo agudo. Então, ele já não pode ser retângulo. O 3, eu tenho um ângulo obtuso, um ângulo agudo e um ângulo agudo. Também não pode ser retângulo. No 4, eu tenho um ângulo obtuso, um ângulo agudo e um ângulo agudo. Também não pode ser retângulo. No 5, agudo, agudo e agudo. Também não pode ser retângulo. 6, agudo, agudo e aqui eu consigo formar um ângulo reto. Então, o 6 também é um triângulo retângulo. Então, retângulo, triângulo retângulo, o 1 e o 6. Obtusângulo. Então, é aquele que vai possuir um ângulo
obtuso, ok? No 2, a gente já viu que a gente tem 3 ângulos agudos, então não pode ser. No 3, eu tenho um ângulo obtuso e 2 agudos. Opa, se eu tenho um ângulo obtuso, que é maior que 90 graus e menor que 180, então ele é obtusângulo. Então, o 3, ok. O 4, eu tenho aqui um ângulo obtuso e 2 agudos. Então, se eu tenho pelo menos um ângulo obtuso, ele é obtusângulo. O 4 também. O 5, eu tenho 3 ângulos agudos, então não poderia ser. Então, vamos para o acutângulo. O 1 já foi, que é retângulo. O 2, agudo, agudo, agudo. Então, tem 3 ângulos agudos, então ele é acutângulo. O 3 já foi, é obtusângulo. O 4 também é obtusângulo. Vamos para o 5. 3 ângulos agudos, então ele também é acutângulo. E o 6 já tinha sido classificado como retângulo, ok? Então, os triângulos retângulos são 1 e o 6, obtusângulo 3 e o 4, acutângulo 2 e 5. Vamos para a questão 5. A imagem a seguir é composta por palitos de fósforos. Nós temos aqui a imagem formada, né? A gente consegue observar são formados triângulos a partir dos palitos de fósforos. Aí ele pergunta, quantos triângulos é possível contar na imagem? Classifique-os de acordo com a medida de seus lados. Você vai dizer se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Então, vamos ver quantos triângulos a gente pode contar. 1, 2, 3, 4. E esse aqui todinho, né, ó. Esse aqui todinho também forma um triângulo. Então, o grandão, 5. Então, quantos triângulos é possível contar na imagem? 5 triângulos. Todos eles possuem a mesma medida, ó. Vamos ver o grande, ó. 2 palitos na lateral, 2 palitos na lateral, 2 palitos na base. Os pequenos, um palito na lateral, um palito na lateral, um palito na base. Assim acontece com todos os outros. Então, os lados dele, os 3 lados são iguais. Então, 5 triângulos e todos eles são o quê? Equiláteros, exatamente. Então, a gente finaliza a nossa correção de hoje. Não deixem de estar assistindo também o vídeo de explicação para que vocês possam estar realizando a atividade passada na agenda de hoje, tá bom, gente? Tem gente que tá mandando antes de eu lançar o vídeo, então esperem eu lançar o vídeo, assistam o vídeo primeiro para depois fazer a realização da atividade que vai ser lançada na agenda, tá bom? Beijos e até a próxima aula.